Bem, pessoal, depois de muita gente pedindo aqui para mim, pelas mensagens, para eu gravar um resumão sobre o potencial de ação, estou fazendo esse vídeo aqui para ajudar a galera a estudar esse conteúdo. Então vamos lá, o mais breve possível, rapidinho, um resumão, um apanhado de todos os conteúdos necessários para você pegar o que é o potencial de ação em si, né? Quando a gente estuda o potencial de ação, a gente está falando bastante, né, de como o perfil é, como é que dá o equilíbrio, né? Enfim, o processo de transmissão do impulso nervoso na célula. Né? Então, isso vai envolver uma série de fenômenos, né? E substâncias, né? Íons, né? Se tratando de um fenômeno eletroquímico. Tá? Então, vamos voltar um pouquinho para entender o que se trata esse perfil elétrico na célula e desse perfil elétrico, do entendimento para que serve o estudo do potencial de ação. A gente vai dividir em algumas etapas esse potencial de ação para ficar bem mais interessante da gente conseguir entender com mais facilidade. Ok? Então vamos lá. Bom, eu vou usar uma animação aqui, tá? Feita lá pela galera de Harvard, tá? Do Laboratório de Ciência Biológica deles. Então, a gente tem ali um potencial de ação, né? A gente vai ter no sistema nervoso, né, o encaminhamento do impulso nervoso para as fibras nervosas. Vamos pegar o sistema nervoso periférico como exemplo, né? Então, a gente vai ter ali nervos que vão conduzir a informação nervosa. Então, se você olhar esses nervos, eles são formados de vários neurônios, várias células do sistema nervoso, né? E o impulso elétrico vai correr por essas células, ok? Passando essa informação. Se a gente for olhar detalhadamente, o que a gente vai observar? A gente vai observar o axônio e lá as células de Schwann, né, que são aquelas formadoras da bainha de mielina, ok? Essas bainhas de mielina vão ser revestimentos que vão acelerar a condutância do impulso nervoso na célula, certo? Quando a gente olha isso detalhadamente, o que a gente percebe? Que o impulso nervoso nada mais é do que a inversão momentânea das cargas elétricas, entendendo que nós vamos ter necessariamente no estado de repouso da célula, onde não está passando impulso nervoso, uma carga positiva extracelular e uma carga negativa intracelular. Quando o impulso nervoso passa, você consegue observar o que acontece é uma inversão momentânea dessas cargas, ok? É a despolarização daquele segmento do axônio, que é o que a gente está chamando aqui do impulso nervoso, ok? Então, a sequência dessas passagens elétricas de inversões de cargas vão ser essas propagações dos chamados potenciais de ação, ok? Nós vamos ter vários componentes bioquímicos no nosso corpo que vão mediar isso, ok? Mas para entender esse processo, a gente vai destacar o sódio e o potássio, que vão estar voltados, né, para controle da polaridade dessa membrana, ok? Então, nós vamos ter no meio extracelular uma concentração maior de sódio, tá? E quando a gente tem, isso é o potencial de repouso, né? Quando a célula está sem pulso nervoso. E quando a gente tem a despolarização, a gente vai ter a abertura desses canais de sódio para entrar o sódio e na repolarização o potássio, ok? Então esse fenômeno vai ser o ciclo que vai fazer a despolarização, a repolarização, o potencial de ação acontecer efetivamente. Quem vai manter esse equilíbrio acontecendo, que vai possibilitar que isso continue funcionando depois, vai ser a chamada bomba de sódio-potássio. Regrinha da bomba de sódio-potássio. 3 sódios para o meio extracelular, 2 potássios para dentro. 3 sódios para o meio extracelular, 2 potássios para dentro. Esse vai ser o ciclo da bomba, tá? Na verdade, a nossa bomba vai ser muito boa em quê? Em fazer um desequilíbrio, né? Em botar contra o gradiente de concentração o sódio para fora, ok? Se a gente vir aqui, vamos dar uma olhada aqui no sumário, eu vou passar direto para lá, tá? Olha o que a gente vai perceber, tá? Quando a gente olha um potencial, tá, de repouso, olha aqui em cima no gráfico, como é que você tem, durante o potencial de repouso, tá, suas células fazendo uso da bomba de sódio e potássio para botar 3 sódios para o meio extracelular, 2 potássios para o meio intracelular. 3 sódios para o meio extra, 2 potássios para o meio intra. Percebam o seguinte, pessoal, tá? Sempre que nós estamos falando de estudo do potencial de ação,
nós vamos estar aferindo a célula no meio intracelular. Isso é muito importante, que é um ponto de confusão, tá? Onde estiver o sódio, vai estar com carga positiva. Grava isso. Se o sódio está fora da célula, a carga positiva no meio extracelular. Se o sódio passa para dentro em massa da célula, ele vai ser positivo no meio intracelular. Voltando, aonde está a maior concentração do sódio, você vai encontrar o meio positivo. Se você olha nesse potencial de repouso e você está vendo a célula a menos 70, significa que você está olhando a célula no lugar que está negativo, no meio intracelular. Portanto, não é onde está a maior concentração de sódio. Então, maior concentração de sódio no momento do potencial de repouso, no meio extracelular, que não está com carga negativa, está com carga positiva. Ok? Mais uma vez para você ver em milivolts, a membrana no potencial de repouso, mantendo a carga intracelular a menos 70 milivolts. Quando chega a necessidade do impulso nervoso, ok? Esse impulso nervoso precisa ser passado, nós vamos passar para a chamada despolarização, ok? E aí, ó, puf, despolarização. Abre o canal de sódio e o sódio entra dentro da célula, ok? Entrou o sódio, aonde tem sódio a carga está o quê? Positiva. Sódio entrou dentro da célula, carga positiva, despolarização. Acompanhando o nosso gráfico lá em cima, despolarização, carga positiva, medindo o meio intracelular, tá vendo? Como ele ficou negativo, estava negativo, ficou positivo agora, certo? Beleza. Passou o impulso nervoso ali, a corrente mudou, despolarizou. A célula pode ficar ali? Não. Ela vai retornar para o estado de repouso dela, ok? Então vamos ver como é que funciona. Você vai passar para o processo de repolarização, ok? Olha o gráfico. Repolarização, a descida de volta para a célula ficando negativa. Abertura dos canais de potássio, ok? Para a célula positivar no meio extracelular. E aí você tem, né, o seu potencial de repouso se restabelecendo. Ela dá uma descidinha a mais no negativo, ela vai ficar temporariamente no meio intracelular a menos 90, na hiperpolarização, desculpa, ela vai atingir a hiperpolarização e depois ela vai voltar para o estado de repouso, tá? Então a gente tem, de novo, despolarização, entrada do sódio no meio intracelular com carga positiva de mais 30 milivolts, ok? Repolarização, volta da carga positiva para o meio extracelular e negativa para o meio intracelular. Isso está reestabilizando a célula. Por enquanto, ela foi abaixo dos menos 70 milivolts. Ela está mais eletronegativa dentro, está mais negativa. Tá? E aí, o que a gente vai ver? Que ela ainda não está no padrão do estado de repouso dela. Ela precisa botar o quê? Sódio para o meio extracelular para um novo potencial de ação acontecer. Então, quem vai trabalhar aqui? Bomba de sódio e potássio no retorno para o estado de repouso. Ok? Então, estou voltando com a célula para o estado de repouso dela. Vai lá, retornando, 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 até que ela acha o potencial de repouso dela. E aí, tudo está bem de novo. A célula está pronta para disparar um novo ciclo de potenciais de ação. Tá? E aí, o que a gente consegue ver? Né? Se a gente for dar uma olhada aqui como é que funciona, você vai ter lá o nosso, né, neurônio. Dentro do axônio lá, você vai vendo, olha o axônio, olha o impulso nervoso chegando. Olha lá. Você consegue ver, né, a inversão momentânea, a despolarização acontecendo e voltando ao estado de repouso, certo? E aí passa o impulso nervoso, ele chega lá no terminal dele sináptico e ele dispara, né, uma liberação de neurotransmissores e um movimento, ok? Legal? Os créditos dessa animação ficam para um departamento que fez animação na Universidade de Harvard, que eu trouxe aqui para vocês darem uma olhada, ok? E nós retornamos, tá, para conseguirmos finalizar esse pequeno resumo
sobre o potencial de ação. O que é importante você gravar, né? É importante você perceber, botar na sua cabeça que o quê? Aonde o sódio está, a carga vai estar positiva. Ele, em estado de repouso, está no lado extracelular. Então, você vai ter uma carga positiva no extracelular e negativa dentro. Ok? Só que quando nós analisamos o gráfico do potencial de ação, nós estamos olhando o meio intracelular. Então, sempre você vai encontrar lá menos 70 milivolts, menos 70, carga negativa. Ok? Quando ocorre o disparo do potencial de ação, a carga vai a mais 30, mais 35, ok? Você consegue ver aí que o sódio fez o quê? Entrou no meio intracelular. É importante ainda destacar que a gente encontra nesse fenômeno um mecanismo chamado tudo ou nada. O que é isso? É um mecanismo que a gente encontra no limiar de excitabilidade. A gente tem menos 70 milivolts. No menos 50 milivolts, tá? Menos 55 milivolts, a gente vai ter um limiar que a célula precisa atingir, ela precisa se positivar até esse menos 55 milivolts para disparar o potencial de ação. Significa que ela fica com uma carga que precisa atingir um nível de positividade, ok? Se ela atinge o menos 55, ela condicionalmente vai disparar o potencial de ação. Se ela não atinge esse menos 55, ela não vai disparar esse potencial de ação. Tudo ou nada. Menos 70 milivolts é mais negativo ou mais positivo que menos 55? Menos 70 é mais negativo que menos 55. Então, quando ela chega mais próximo do zero, ela está se positivando. Né? Menos 70, zero. Menos 55 está no meio do caminho. Né? Então, ela está mais positiva. Então, quando ela chega a menos 55, ela dispara o mecanismo do tudo ou nada. Ou ela vai, aliás, se ela atingir menos 55, condicionalmente ela vai disparar o potencial de ação. Ok? Eu espero que tenha ajudado vocês a fazer o entendimento. Reveja, reveja, reveja. Tá? E consulte outras fontes, veja outros vídeos e acesse o material teórico de livros que sempre ajuda a gente a entender. Valeu? Obrigado, galera. Um abraço.